O edital do Barro Branco acaba de ser publicado e muitos alunos se questionam que caminho tomar e que estratégia seguir a fim de que consiga ir bem nessa prova que é tão importante. Por isso, acompanhe no nosso comentário de hoje algo sobre a nova banca e também o que podemos fazer a fim de que consigamos ir de maneira satisfatória para a prova e obtermos o máximo de questões na parte de geografia. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder, falando, portanto, sobre o Barro Branco. Mas antes de tudo, não se esqueça de inscrever-se no canal, acionar o sininho e, claro, curta, compartilhe e, claro, também nos acompanhe no Instagram, onde todos os dias eu faço comentários a respeito de conteúdos de geografia, tiro dúvidas de aluno e assim por diante, ok? Pessoal, a primeira coisa importante que temos que ter bem claro em relação ao Barro Branco e a nova banca é o seguinte: a banca mudou, mas o conteúdo continua o mesmo. É claro que a nossa prova, quando feita pela VUNESP, apresentava 8 questões de geografia. Com o novo edital, houve uma redução para 6 questões de geografia na parte de humanidades como um todo. Houve uma redução de história e também de geografia de 8 questões para 6 questões apenas. Isso é um desrespeito imenso com a geografia, certamente, porém, o conteúdo não se alterou, pessoal. O conteúdo não se alterou, alterou a banca. De modo, portanto, que resulta daqui que nós temos que continuar estudando com o mesmo afinco, com o mesmo objetivo de aprender o conteúdo a fim de que nós consigamos ir bem na nossa prova, tudo bem? Então não nos desesperamos, ou seja, não se desespere. Não é porque a banca muda que o conteúdo eventualmente mudará também. Talvez o modo de abordar o conteúdo seja diferente, mas não significa necessariamente que será mais difícil ou mais fácil. Será só questão com estilo diferente. Quando nós tínhamos a banca da VUNESP fazendo a prova do Barro Branco, as questões já tinham aquela cara bem conhecida de nós. Sempre caiu uma questão de população, sempre caiu uma questão de cartografia, no caso ali, o mapa distorcendo na morfose, tudo bem? Dá para esperar esses conteúdos do jeito que era? Talvez não. Porém, o fato que importa mesmo é que nós temos que continuar estudando de maneira a aprendermos o conteúdo, tudo bem? Porque o que menos importa, em boa medida, é a banca. O conteúdo é sempre mais relevante, podem apostar nisso, tudo bem? Pessoal, o segundo recado que eu gostaria de comentar com vocês aqui é o seguinte: aqui no nosso canal, já fique atento a isso, nós teremos revisão específicas voltadas aí para a prova do Barro Branco. Trabalharemos conteúdos como cartografia, Brasil natural, população, que são assuntos que sempre aparecem nas provas do Barro Branco, tudo bem? Então, cartografia, população, Brasil natural, agricultura, indústria, urbanização, bem como alguns assuntos de geopolítica. Alguns assuntos de geopolítica são fundamentais para a hora da nossa prova. Então, por isso, faremos aqui, repito, algumas lives no nosso canal, falando deste assunto nas próximas semanas. Observem então no nosso Instagram, onde lá eu colocarei o conteúdo que nós faremos de revisão aqui no YouTube de maneira aberta para que todos consigam aprender o conteúdo e eventualmente ir bem na nossa prova, focando agora nessa reta final, tudo bem? Então, assuntos que se devem olhar, porque sempre são abordados nas provas como um todo, sem dúvida, o primeiro deles é cartografia. Então, cartografia é um assunto importante, sempre aparece nas provas do Barro Branco, pelo menos apareciam com a banca VUNESP. Dessa maneira, portanto, sugiro que nós olhemos com atenção e carinho para este tópico agora nessa reta final, ok? O outro assunto importantíssimo é Brasil natural. Então o tema Brasil natural é fundamental, para todas as provas de geografia, seja do Barro Branco ou qualquer outra banca que você for prestar, ok? No caso, Brasil natural envolve os conteúdos de clima do Brasil, de vegetação do Brasil, olhem vocês, clima, vegetação, certo? A hidrografia do Brasil e também um assunto importante, além deste, é o assunto de relevo, certo?
No caso, relevo e perfis topográficos. A gente tem aí numa das questões antigas do Barro Branco, recentes, o perfil topográfico onde você sai do litoral e vai até o interior do território nacional. Você sai do litoral no Nordeste, na Bahia especificamente, e você atravessa a bacia do Rio São Francisco, a Chapada Diamantina, chegando até os rios Tocantins, Araguaia, enfim. Então, conhecer um pouco da topografia brasileira, onde estão os principais rios e clima e vegetação é importante, enfim. Então, nós teremos aqui no nosso canal aula sobre cartografia, aula sobre o Brasil natural, tentando abordar esses conteúdos aqui, clima, vegetação, enfim. Tudo bem? E, além destes assuntos, nós também falaremos no nosso canal sobre população. O assunto população é importantíssimo para a prova do Barro Branco, porque todas as provas dos últimos anos em todas as provas havia uma questão de população e mais que isso, no ano passado o tema de redação era sobre o processo de envelhecimento da população brasileira, certo? Em virtude, em boa parte, de todo o debate da sociedade brasileira no que se refere à reforma da Previdência, ok? Além disso, a gente tem que ficar atento também que outros tópicos de geografia que devem ser bem observados são urbanização, sobre população e urbanização, bem como também outro assunto, indústria. Tanto o indústria, bem como urbanização e população são assuntos da geografia humana que sempre estavam presentes na prova da FGV, do Barro Branco na banca VUNESP. E, por fim, o assunto de agricultura. Então, estes tópicos aqui a gente tem que rever com muita atenção no final, agora pensando na prova do Barro Branco, ok? E claro, não poderia ser diferente, geopolítica. O assunto de geopolítica também sempre presente na prova do Barro Branco com a banca VUNESP. Mas geopolítica no que se refere a uma questão de atualidades, muitas vezes. Não atualidades necessariamente, mas algum evento da geopolítica internacional que estava acontecendo nesse último ano. Tudo bem? Nós tivemos questão no Barro Branco de geopolítica falando sobre a relação China e Estados Unidos de maneira conturbada, certo? Por exemplo, ou ainda quando Trump foi eleito, houve uma questão tratando do nacionalismo americano e coisa do gênero, ok? Ou seja, os assuntos de atualidades no que diz respeito à geopolítica sempre estão presentes e nós teremos uma aula específica deste assunto aqui no nosso canal, a fim de aprendermos o conteúdo do que pode ser cobrado na nossa prova, ok? E, para finalizar, pessoal, o último recado importante é, nós teremos, então, cartografia, esses assuntos aqui, lives no nosso canal, nós decidiremos o dia ainda. Agora, para ficar no nosso terceiro recado aqui, nós temos um curso que será lançado semana que vem, de revisão para a prova do Barro Branco. Um curso de revisão para a prova do Barro Branco. Esse curso de revisão com exercícios. Então, a gente terá esse curso de revisão com exercícios, focando aí no conteúdo, sem perder muito tempo, trabalhando com exercícios. Então faremos isso e espero que você venha estudar com a gente a fim de que nós consigamos aprender de maneira objetiva para o final agora que temos da prova que se aproxima, enfim. Tudo bem, pessoal? Então, haverá um curso de revisão focado somente em resolução de exercícios. Quem já foi meu aluno sabe que resolução de exercício, eu pego a questão que fala, sei lá, sobre a Amazônia Legal. E aí a alternativa A é falsa porque a Amazônia Legal envolve o limítrofe, não somente dos estados da região norte, mas também o Mato Grosso, por exemplo, não é? A B é falsa porque na região da Amazônia Legal ocorre desmatamento, sobretudo na porção ocidental, oriental, aliás, e não ocidental, por exemplo, ok? Então, quem já viu aulas minhas sobre resolução de exercícios sabe que eu comento alternativa por alternativa e nisso a gente consegue aprender bastante o conteúdo a fim de que nós consigamos ir bem nas questões de geografia. Tá claro isso aí? No mais é isso. 3 recados importantes. A banca mudou, mas o conteúdo continua o mesmo. Além do mais,
Temas que devem ser observados com muita atenção: cartografia, Brasil natural, população, urbanização, indústria, agricultura e geopolítica. Estes assuntos nós teremos aulas abertas aqui no YouTube, em forma de live e, por fim, o curso nosso de revisão só resolvendo exercícios. No mais é isso. Bons estudos, respeita a geografia e qualquer dúvida nos procure no Instagram. Até mais. Tchau, pessoal.